Tu prefere... Então, vamos... Agora são 5 para as 9, a gente pode começar. E daí tu faz... A gente conversa conversando, de repente tu escolhe alguma coisa para falar das tuas composições. Eu vou abrir aqui para ti, então, tá? Que daí a gente já vai chamando o pessoal aqui. Com a tua rede ou com a minha aqui. Tá, então tá. O Júlio está aqui, tá, Júlio? Eu já tô na ordem aqui. Obrigada. Obrigada aí. Tudo bem? Tudo bem? Então, eu tô sendo espectadora do Fabrício também, porque ele tem entrado pelo horário do meio-dia, né? Eu tenho feito mais no começo do dia, assim, até como uma estratégia de captação de energia, vamos dizer assim. Tem funcionado bem para começar o dia, falar com as pessoas. Tenho ouvido retorno muito massa, assim, de tipo, que bom, eu estava indo fazer o almoço, que bom ter companhia para fazer o almoço, esse tipo de coisa, assim. Então eu tenho jogado mais no começo do dia. Mas hoje, não sei se o pessoal estava inspirado porque é sábado, eu ouvi bastante do tipo, pô, eu tava dormindo ainda. Dormia até tarde. Eu cheguei numa hora que tu estava falando sobre o Fabrício, eu queria que tu falasse, o Fabrício é músico, é compositor, eu acho que tu se formou na URGS, né? Ou não? Eu fiz graduação e mestrado lá na URGS. E foi em composição ou não? Foi em composição musical, exatamente. Eu entrei em 2005 na música, no currículo antigo ainda, que não tinha música popular, então eu fui parar na composição erudita. Aí fiz 4 anos, 2008 ali foi o ano que eu me formei, e 2012 eu defendi o meu mestrado. E daí tu acabou indo para essa... Eu sei que é uma coisa difícil de falar, e além disso, ele tem... Além disso, não. Com essa bagagem, ele também tem vários projetos com bandas, né? E com outros artistas compondo estilos diferentes de música, né? Isso. Porque justamente eu acabei entrando na composição erudita porque não tinha música popular na época, mas sempre trabalhei com banda, sou guitarrista, violonista, então sempre trabalhei com lógica de banda, assim, e grupos, e apoiando artistas. Fui casado com uma cantora, então eu acompanhava ela, enfim, trabalhei num monte de lugar, um monte de tipo de música, um monte de tipo de prática diferente. E, enfim, e uma das experiências mais ricas, inclusive, que eu tive foi aquela vez que a gente recebeu o teu convite. Foi um desses trabalhos que eu fui coletando pela vida, assim, é o trabalho do Gabriel Romano, que é um acordeonista de esteio, né? Não sei se tu já apresentou o Gabriel, mas enfim, ele é um acordeonista de Ainda não esteio. apresentei, mas vou convidar ele para ele estar aqui com a gente também durante a semana. Acho que vai ser Convidei muito o massa. Ivan. O Ivan, ele está assistindo aí. O Ivan, que é irmão da Iris, ele está na audiência aqui. Que legal, que bom. E foi isso, na verdade, é um grupo instrumental de esteio. Eu comecei a tocar com ele, acho que em 2012. E qual foi o ano que a gente fez essa participação? Foi 2016? Eu acho que foi o ano que lançou o CD, aquele CD que teve duas ou três vezes. Teve o do Gabriel, daí teve o CD que era música instrumental, né? Teve o do Gabriel lá no Presídio, daí teve aquela música que não sei se é escocesa, como é que é? Como é que o outro CD é aquele... Teve, então, não era... Deixa eu ver se o Ivan se lembra. Como é que é o nome do grupo? Ivan, como é que é o nome do outro grupo que foi? Dá um alô aqui pra gente, porque a minha cabeça não tá funcionando. Mas também teve a apresentação que vocês ajudaram lá no... Mas não sei se tu tava, mas o Ivan tava. Eles fizeram uma apresentação no auditório do Presídio também. Não sei se tu tava nessa do auditório. Sim, aquela que a gente foi a banda de apoio da galera. Isso, tava, né? Isso, Tava? eu fui baterista. Eu fui baterista dessa banda. Então, mil e uma utilidades. E agora, meio-dia, tu falou um negócio muito legal sobre uma composição que tu, não sei se foi tu que fez ou que tu te inspirou sobre o amor e sobre, às vezes, que a gente quer dizer alguma coisa, não diz, ou diz um pedaço para não dizer a mais. Exato. Eu queria que tu falasse sobre, em tempos de isolamento, é melhor dizer ou não? É melhor dizer ou
Não. Não sei, agora tá tudo diferente, Carmela. Estamos reaprendendo a sociedade do zero, né? A sociedade da composição física. Não sei, não tenho É, certeza. não Eu tem. acho, A na gente tá... verdade, que a música serve para isso, essa canção assim, serve para esse momento também, mais nesse sentido que eu falei do se é preciso falar, falar com amor, porque o amor vai ser um filtro importante do que é crueldade e do que é realmente necessário de tirar do peito, sabe? E eu acho que ele Sim, molda também o que a gente vai falar, assim, né? Porque é isso, falar, mas também tem o como falar, o momento de falar, como colocar as coisas, né? E eu acho que nisso aí tá embutido o teu objetivo final, se é destruir o teu adversário, vamos dizer assim, ou realmente tirar uma angústia do teu peito que não te pertence, né? Essa segundo caminho aí, eu acredito muito nisso, assim. para não. Acho que o discurso de ódio que a gente vê propagado, né, tanto dentro do sistema prisional que a gente tá vivenciando, que muita gente. Agora eu disse assim, para mim, eu vi no Instagram agora de uma pessoa que eu admiro, assim, né, partes dos pensamentos eu admiro, mas isso eu não achei muito legal que ela postou, que dizia assim: eu tenho empatia zero com criminosos que cometem crimes de sangue. E daí, como se dissesse assim, tem que morrer mesmo, né? Só que a gente não. Esse discurso aí é aquele discurso que a gente olha só o fato isolado, não olha o que antecedeu, né? Claro. E os tipos de violência que essa pessoa já passou antes, porque é muito difícil uma pessoa ter um surto. Ela vai surtar e vai cometer alguma coisa assim, com tanto requinte de crueldade. A maioria Claro. das pessoas presas, elas não são pessoas que são violentas, que são crimes de sangue, como ele falou. Então, eu acho que eu acho que a tua proposta no horário do meio-dia ela veio bem a calhar com essa ideia de dar uma leveza. E Sim. eu queria saber se vai ter como tu tocar alguma coisa ou se tu acha muito difícil aí da onde tu tá. Onde é que tu tá agora? Pior é que não vou conseguir não, porque eu não tô em casa no momento. Eu hoje furei o Furou isolamento teu... porque eu tenho uma rede de duas pessoas que, inclusive, uma delas é diabética e grupo de risco, e são duas Uhum, pessoas que não têm outras pessoas aqui em São Paulo como eu. Eu não tenho tá. ninguém, minha família está toda em Porto Alegre e Uhum. fiquei sozinho. Então, o que a gente fez foi que, por exemplo, se um precisa de comida, a gente combinou que um vai cuidar do outro, É né? isso aí. Então, são É. três pessoas, a gente só está vendo nós mesmos e a gente está procurando ficar em casa o máximo possível. Só que hoje aí, enfim, acabei trazendo uma Daí comida, tá aí. estamos nessa, assim, aí Tá, nessa não, semana agora, mas eu nessa quero semana convidar agora, o pessoal. desculpa, a conexão tá meio lenta. Oi? Desculpa, pode falar. Não, e aí a ideia é essa, nessa semana, passar realmente a semana agora trancafiado mesmo em casa, eu preciso comprar um pouco mais de comida, porque como eu não estoquei, eu fiquei um pouco sem também. Eu tava em casa sem sair desde terça-feira, e é isso, chegou o momento de comprar comida, fazer essa saída, faço tudo com a asepsia possível, num horário, eu escolhi o sábado Mesmo agora, porque difícil. claro, tá vazia a rua aqui. Aqui é no Largo da Aroche, também isso, né? Esse é um detalhe, são três pessoas, Uhum. a gente mora a 5 minutos um da casa do outro. Que bom. Então, vai, chega, já tira a roupa, já lava, já passa álcool gel, porque eu acho que também a gente precisa, dependendo da situação em que a gente se encontra, também é preciso esse cuidado de, bom, avaliar o tamanho do risco e adianta deixar a pessoa também confinada e ver que ela está indo mal da cabeça, né? Quer dizer, estamos nessa descobrindo isso, assim, como é que faz isso agora. Então não vou conseguir tocar, não, Carmel. Não, mas não tem problema. Mas eu quero convidar quem está assistindo e que não segue ainda o Fabrício. O Instagram dele é Fabri, é Fabri ou Insta do Bri. Instabri, Insta do Bri. Esse que tá Insta aparecendo do aqui, assim. Bri. Fabrício Gamboge no YouTube. Tem trabalho com a Jingle Bells, tem trabalho com a Tati Portela, com o Chimarruts ou Tati Portela? Ou é os dois? É, é uma canção que eu fiz com uma parceira, a Gisele De Santi, e a Shima Roots gravou. Uma canção nossa que foi Tá. gravada pela Shima Roots e ficou, enfim, mais conhecida, assim, da galera. Mais conhecido.
E, bom, então assim, Fabrício, eu queria que tu... E tu gostaria de dizer alguma das tuas letras aqui para o pessoal conhecer, mesmo que não seja cantando, deixar como mensagem? Entendi. Olha, acho que pode ser, a gente pode falar dessa canção mesmo que a gente estava falando agora mais cedo, né? Tá bom. Sobre... Porque, na verdade, uma das, digamos assim, das tônicas do que a gente estava falando hoje mais cedo era da importância do amor para além do sentido do amor romântico, né? Que é um amor de folhetim, um amor meio caricato, né? E falando do amor como compreensão, que talvez tenha sido o sentido que os hippies estavam falando nos anos 60 e que o Rip Moore falou lá, o JC, né? Nosso amigo Jesus Cristo, que acho que essa é a grande contribuição, assim, é ter falado de amor no sentido de compreensão, no sentido de alcançar o outro. E quando essa pessoa que tu admirava ou admira, não sabemos ainda o efeito, né? Quando ela fala isso, que não tolera crime de sangue, por exemplo, está faltando compreensão. E por mais que seja fácil a gente não tolerar realmente um crime de sangue, porque é uma coisa hedionda, porque é uma coisa horrível, enquanto a gente não reconhecer que tudo que acontece entre seres humanos faz parte dos seres humanos, e eu sou humano também, tu é humana também, então tu tá nisso, poderia ter sido tu, né? Enquanto essa noção não for muito clara entre todos nós, a gente vai continuar fazendo isso, vai continuar vilanizando alguns e deixando o problema se alastrar, né? A gente vai destruir indivíduos em vez de combater as ideias que fazem esses indivíduos agirem de um jeito, enfim, ruim para todo mundo, inclusive para eles mesmos, né? E aí eu acho que a Sim. ideia dessa letra da canção era isso, ó, diz assim: olha só você me perguntando onde andei e como cheguei aqui. Não é de espantar ninguém. Logo agora que eu saberia te falar tudo que calou em mim, o dia quer acontecer. Na minha casa tem uma flor que só perfuma amor. Então é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, pelo aroma, pelo cheiro desse amor que inebria, mas que não é necessariamente, de novo, esse amor romântico de folhetim, esse amor que inebria, ele te faz, deixa pra lá, que é um pouco o que aconteceu com todo mundo. Eu até estendo a pergunta para todo mundo que está assistindo, ficou bem mais evidente o que é importante agora, né? Isso foi uma Eu acho coisa que assim, vamos sim. dizer, positiva, né? De tudo que É. aconteceu. As pequenezas tudo caíram por terra, assim, tudo que eu achava que era problema na minha vida agora, que problema? Quê? Que problema. O que vai Que ser problema? amanhã? Que problema? Nada. Tá tudo bem. Problema é outras coisas. Agora a gente tá vendo o que é problema mesmo, né? Isso é que é problema, né? Eu acho que, imagina, a gente está realmente. Eu quero te agradecer por tu estar aqui. A gente vai Eu dar agradeço. sequência com o Rafael e agradecer quem está assistindo aqui. Eu acho que é muito importante a gente estar junto. E mesmo que seja virtualmente, o Fabrício fazia algum tempo que eu não. Eu sigo ele, acompanho o trabalho dele, vejo as coisas que ele posta. Ainda não fui no show, nem assim, dele, né, no trabalho autoral dele sozinho ou com a Jingle Bells, mas vai ter a oportunidade, se Deus quiser. Mas eu quero te agradecer porque ontem, antes de eu começar a fazer o ao vivo aqui no Instagram, que eu fiz também uma experiência de noite, e teve mais ou menos 100 pessoas assistindo, eu quase entrei numa crise de pânico quando eu vi um vídeo de das crianças, né? De como isso está atingindo as crianças. E eu tenho filho pequeno, então fiquei muito. E também estou grávida, então fiquei muito tocada com tudo isso e a gente fica meio em pânico. Então eu acho que espalhar esses bons pensamentos e tentar enxergar a vida de uma maneira menos exigente, né, e mais profunda das relações, né, do que realmente importa, do Isso. que faz sentido para a gente, né? Isso. Não, é totalmente isso, Carmela. E para encerrar, assim, agradeço de novo o convite. Para dizer, não é rasgação de seda, eu também acompanho o teu trabalho, tu sabe disso. Sempre que eu posso, eu me manifesto, sempre que eu acho muito bonito o que tu faz, muito necessário. Eu acho que a gente está conectado, no mínimo, por essa ideia de amor que eu estou falando, que, enfim, tu pode entender ela de outra forma, mas nós estamos falando da mesma coisa, né? Nós estamos falando que enquanto um não está bem, ninguém está bem. Enquanto um não for livre, ninguém é Exatamente. livre, né? E eu quero só imaginar o que vai ser depois que passar isso, tudo bem, guardadas e todos os lutos que a gente vai ter que sentir, porque vão ser muitos, né? Vão ser coisas difíceis que a gente vai viver, mas eu estou só imaginando o momento de se reencontrar e de sair na rua de novo e de se abraçar
E eu acho que é uma coisa que a gente tem que, enfim, saber que ainda está longe, a gente está recém começando isso, mas não Tá. pode perder de vista isso. Essa é a luz no fim do túnel, é o dia que a gente vai poder sair de casa de A novo e se espera abraçar muito, e a muito mesmo. paciência. É, espera É e a isso, paciência. Então, um beijo, resiliência, não era uma um palavra beijo que estava na moda, grande. resiliência, né? Resiliência. Resiliência, esperança, paciência, perdão. Acho que ressignificar as coisas, né? Os valores, aquilo que realmente é importante. Fabrício, um beijo grande e em breve, se Deus quiser, a gente vai estar junto, tá? E eu vou. E qual é o horário que tu está entrando? É 11, é meio-dia ou uma Então, hora? era para ter sido 11. Hoje eu acordei tarde, avisei pro pessoal, pessoal, olha só, eu acordei meio tarde. E as pessoas respondendo, nós também, vamos mais tarde. Aí tá bom. Isso. Tá, Amanhã então eu tá. acho que vai ser mais meio pro fim da tarde, assim. Eu tenho Tá, então algumas eu vou seguindo ali, mas o pessoal procura seguir o Insta Bri, visitas do Insta Bri. do Bri, que é o Instagram do Fabrício, que no YouTube vocês podem procurar como Fabrício Gambogi, né? Assim que se pronuncia. E daí a Isso gente aí. vai ficar conectado, tá? E espero que dê tudo certo aí com a rede, que é pequena, mas ela é importante para a gente se fortalecer. E o que a gente puder, mesmo à distância, a gente está junto. É isso aí. Tamo junto Tá? mesmo. Beijo. Beijão. Beijo. Então tá, pessoal, a gente segue por aqui. Eu preciso chamar o Rafael Marques, que era o que eu botei na ordem aqui primeiro. Agora são 21h12, eu estou então um pouquinho atrasada, 10 minutos. Rafael, tu já está aqui, senão eu vou chamar o Júlio Rita, que também está aqui, daí depois o Davidson, tá, Davidson? 10 minutos para cada um para a gente poder dar tempo. Deixa eu ver se o Rafael está aqui. Eu comecei um pouquinho antes com o Fabrício para ele iniciar dando essa ideia do amor, que eu acho que a gente vê o amor de uma dimensão diferente. Deixa eu ver. Rafael, solicitou, eu vou ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos começar com o Rafael da Silva Marques. Então, já está conectando aqui. O Fabrício, então, entrou primeiro. O Rafael está entrando agora. Rafael é professor, escritor e é juiz do trabalho também. Em Caxias do Sul, né, Rafael? Caxias do Sul. Boa noite, Carmela. Tudo bem? Boa noite e quero agradecer por ter aceitado o convite. Ele escreve também para o jornal Estado de Direito, que eu sou editora já há 15 anos, nesse ano, faço 15 anos. E o Fabrício está falando em mim. O Rafael, ele mandou um texto para eu publicar no jornal, que vai sair na segunda-feira. E daí eu acabei provocando ele se ele podia estar agora às 21 horas conosco aqui para falar um pouco sobre essa ideia do texto. E como eu divulguei que ele estaria online, vieram umas 3 perguntas de pessoas diferentes do país sobre a questão do direito do trabalho. Então, na segunda-feira vai seguir o debate o juiz do trabalho, o Jorge Alberto Araújo, falando sobre gestão de crise. Na terça-feira vai falar a professora Valdete Severo, que é juíza do trabalho e é atual presidente da da Associação de Juízes para a Democracia, né? Então, Rafael, seja muito bem-vindo. Quero te ouvir e compartilhar o que tu, as tuas inquietações para esse momento. E daí, se tu puder, tu já fala da pergunta. Porque senão eu vou ter que abrir o celular. Eu não sei se tu Eu tem tenho. como. Eu Então, anotei as perguntas. tá, senão eu vou ter que mexer, eu não tenho muita habilidade, não tenho uma produção, sabe? Então, boa noite, obrigada por estar aqui. Boa noite. Faz aproximadamente 9 anos, a última vez que a gente fez um evento ao vivo foi no Shopping Iguatemi. Iguatemi Exato. não, no Prédio Delas, Praia de Belas. lembra? Praia de Sobre Belas. a sensibilização no serviço público, quando saiu a decisão do STF, acho que 9 ou 8 anos, que nós É. fizemos lá. Mas a gente se viu Bem, no gabinete, né? A gente se viu rapidamente, sim, pelo menos de dar oi no sim, gabinete do desembargador, mas também do Marcelo não D'Ambrosio. rapidamente, né? Mas Sim, vamos lá. sim. Eu, eu fiquei super emocionado com a conversa que tu tiveste há pouco com o Fabrício. A gente que trabalha com direito, muitas vezes é tão difícil a gente entender o que é a sensibilidade da arte, do amor, da inclusão.
E uma pessoa como eles, assim, falam tão fácil disso e demonstram tão fácil que a gente, às vezes, tenta trazer isso para dentro do direito também não é uma coisa muito fácil. Não O é. que eu pretendo, o que a gente tenta sempre é, na medida do possível, observadas as normas legais postas, é trazer para dentro do direito um pouco mais de amor, um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de comunicação. Afinal de contas, as decisões judiciais, elas são prudência, elas não são ciência, elas são fruto também de um movimento todo que vem da sociedade, de Sim. suas angústias, seus problemas e suas soluções também, muitas vezes incrivelmente criativas para cada tipo de desafio que se apresenta. Quando eu resolvi escrever, eu já estava pensando sobre isso, a gente conversa muito com colegas e, né, enfim, com pessoas a respeito do que está acontecendo, e é uma situação extrema, uma situação de exceção, uma situação, pelo que está se vendo, vai durar bastante. A questão dos trabalhadores, a gente sabe que o juiz vice-presidente do TRT deu uma entrevista ontem, acho que foi ontem na RBS, falando das questões importantes que podem ser feitas, como, por exemplo, a concessão de férias de 30 dias. Aqui em Caxias houve acordo coletivo, a convenção coletiva, para facilitar, para catalisar algumas questões importantes, que são caminhos importantes interessantes enfim, que os sindicatos estão buscando resolver essa questão, né? Que a gente vai Agora, ter que criar, né? Coisas totalmente novas, né? totalmente novas, e inclusive aqui, o prazo de 30 dias para concessão das férias, claro que se flexibiliza isso, uma situação extrema, nós estamos numa situação de exceção. Quem leu o Alexis sabe que situações de exceções elas se resolvem de forma excepcional também, observado, claro, o sistema, o ordenamento jurídico posto. Mas quando eu resolvi escrever esse texto que fala sobre a questão das despedidas sem justa causa em tempo de coronavírus, eu pensei na seguinte situação: nós estamos numa situação especial e essa situação especial exige sim respostas especiais. E os sindicatos, a nossa norma posta, tem formas de se resolver isso: concessão de férias, acertos coletivos que prevêem daqui a pouco uma redução de salário, redução de jornada, banco de horas, formas de compensação, etc, etc, etc. Mas assim, ó, isso são coisas que devem ser feitas, devem ser observadas. O problema é que chegam informações, e que a gente também não vai conferir se são verdadeiras ou não, e que a gente sabe que algumas delas são minoria, mas são, que existem situações em que as pessoas estão perdendo o emprego sem justa causa, em razão dessa quarentena que a gente está, em tese, começando a sofrer. O que isso acarreta? No meu ponto de vista, essas rescisões, elas, sem justa causa, elas não são possíveis dentro do sistema posto, dentro da legislação posta, a saber, a Constituição e também o direito não constitucional, as leis ordinárias. Por quê? Porque nós temos alguns princípios e regras que nós temos que seguir. O principal deles, que eu vejo, é a questão do valor social do trabalho e também da livre iniciativa. Esse princípio, esse valor social do trabalho, que está lá no artigo 1º da Constituição, inciso 4, juntamente com o valor social da livre iniciativa, está ligado, no meu ponto de vista, com o artigo 421 do Código Civil, que limita a ação do contrato, o contrato de trabalho é um contrato, à função social. Ora, no momento de extrema crise, como nós temos aqui, simplesmente romper um pacto de trabalho, que é um pacto de trato sucessivo, e que dentro da ordem capitalista ele é a regra e ele é de subsistência, fere a questão social, a questão do objetivo social do contrato, da inclusão. A sociedade... E da empresa, né? E da empresa também, né? A função social da empresa é gerar emprego. É gerar emprego. E também, em momentos de crise, eu não estou dizendo que não haverá situações em que isso vá ocorrer, mas em situações de despedida sem justa causa por parte das empresas, a ponto de manter a atividade econômica, o que tem que ocorrer, no meu ponto de vista? A empresa tem que demonstrar que, de todas as formas, buscou resolver o problema. Concedeu férias, acertou o banco de horas, buscou empurrar os vencimentos das suas dívidas.
buscou renegociar algumas das outras dívidas, enfim, que se mexeu a ponto de não simplesmente romper os pactos laborais. Por quê? Porque existe uma questão de solidariedade bem importante aí. Se nós nos lembrarmos, o artigo 3º, eu não tenho de cabeça, mas se eu não me engano é o 3º, inciso 1 da Constituição, ele fala sociedade livre, justa e solidária. Ou seja, a sociedade brasileira sem solidariedade, ela não é uma sociedade brasileira. Ela pode ser uma sociedade de fora, de outro país, mas brasileira ela não é. Então, a gente tem que pensar por aí, que essa questão da solidariedade é o importante agora. Claro que, mas temos que manter a empresa para que ela gere. Eu também acho que tem que manter. A gente tem que fazer o que a gente pode. E quanto a uma das perguntas que se fez aqui, a Justiça do Trabalho vai continuar trabalhando, vai continuar operando normalmente, os processos continuarão sendo julgados, a gente está julgando os processos. Hoje, inclusive, a gente fez algumas homologações de acordo aqui em Caxias, pelo sistema, claro. Eu não sei como as pessoas vão se adaptar, mas as pessoas estão se adaptando a trabalhar em casa. Tá? E isso vai demorar, vai fazer com que o processo demore um pouco mais. Inclusive em Brasília, como é o caso da primeira pergunta que tu me mandaste, Carmela. Mas voltando, eu acho importante que a gente tenha em mente isso, que o desafio é de todos, e a gente vai voltar muito diferente depois. Muito diferente. Como nós vamos tratar o amor, como nós vamos tratar os nossos lutos. Como nós vamos rever pessoas. Eu estava conversando com a minha namorada, com a Rita agora. Nós vamos ficar provavelmente até março, abril, maio, junho, sem comer churrasco. Porque não tem churrasqueira nesse apartamento. Como nós vamos enfrentar? Essa é uma pequena coisa, mas são outras grandes coisas que a gente, por exemplo, eu não posso visitar os meus pais. Durante quanto tempo? Então, nós vamos voltar diferentes. E como nós vamos voltar diferentes, nós estamos criando um modelo agora que tem que ser solidário. E por isso que essas despedidas, elas vão sim rasgar a Constituição. Se elas forem tomadas de forma abrupta e sem nenhum trato, sem nenhum trabalho antes de que elas aconteçam. Sem nenhuma negociação coletiva, sem redução, talvez, de salário e de jornada, sem a adoção de banco de horas, sem tentar empurrar daqui a pouco o vencimento das dívidas para um tempo mais adiante. Sim. Porque eu não estou dizendo que se cria uma estabilidade, até porque não se poderia prever estabilidade em caso de epidemia. Porque a última epidemia que houve no Brasil, a informação que eu tenho é da década de 10. Na década de 10, os meus avós não eram nascidos. Então, assim, o meu avô por parte de pai, sim. De mãe, sim. Mas os demais não eram nascidos. Então, assim, é uma coisa. A CLT vem bem depois da legislação do trabalho. A gente não tem essa previsão. Então, não se pode criar uma estabilidade, uma coisa que não tinha possibilidade de existir. Então, não se vai criar. Mas não está previsto em lei. Não, mas está previsto, sim, na Constituição. Nós temos o Código Civil. E nós temos também a questão do bom senso. Da prudência que a gente faz. E que todos os dias a gente tem que prestar atenção nisso. Que cada relação, se já devia ser antes, agora ela tem que ser muito mais prudente, com muito mais amor e carinho. Então, é isso que a gente tem que olhar o outro. O que vai acontecer se eu demitir o meu empregado, por exemplo? Simplesmente eu chegar e dizer, agora tu não tem mais emprego. O que vai acontecer? Aqui, situação. A gente não pode esquecer outra coisa, Carmela. Que a regra no capitalismo é o trabalho subordinado. O trabalho subordinado, ele gera a mais-valia. A mais-valia, ela acumula dinheiro na mão de um e ela paga apenas a subsistência do outro, para que ele se reproduza como peça de produção. Então, se eu tirar essas peças de produção, claro que existe o exército de reserva, que é uma coisa bem importante dentro do capitalismo. Agora, até quando? Ou seja, se tu pensar de uma forma única e exclusivamente com uma mente capitalista, tu está colocando até o capitalismo em risco. Sim. Sim. Então, momento... Outra coisa que eu queria chamar a atenção que eu coloco no texto. Todos esses artigos de lei que eu citei aqui, eles são para um país capitalista. Eles não são para um país comunista. Eles são para um país capitalista. Ou seja, nós temos uma Constituição capitalista, um Código Civil capitalista, para um país capitalista, e nós não queremos aplicar. E nós queremos deixar as pessoas assim. Eu acho que não é por aí. Nós estamos falando de um momento de exceção, excepcional, extremamente grave. Nós vamos passar por lutos e dificuldades muito grandes nos próximos tempos. Então, isso eu tentei chamar a atenção no texto. Eu não coloquei essa parte das antecipações que as empresas podem, enfim, negociar, acordo coletivo, etc. Isso eu não coloquei no texto. Até talvez eu complemente o texto no futuro próximo. É isso, pode ser.
Mas eu Não, queria que tu. A gente tem que passar logo em seguida para mais umas pessoas. Eu queria que tu falasse. Algumas perguntas. Uma perguntou isso que tu já respondeu sobre se o Justiça do Trabalho vai continuar trabalhando. A suspensão sim. ela é de prazos, mas não para o trabalho. O Não, trabalho não, 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 não. A gente segue trabalhando, sim. Né? A gente segue trabalhando. Claro e que a outra questão que pode Oi? falar. Pode Os falar, servidores híbridos, os servidores estão se adaptando ao trabalho em casa. Eu sempre trabalhei na secretaria, dentro da Justiça do Trabalho, eu nunca trabalhei em casa. Então, eu não tenho muita. Eu estou me readaptando, me redescobrindo trabalhando em casa. Então, é uma coisa bem difícil de fazer, mas as coisas não estão ficando para trás, nós estamos tocando, enfim, estamos fazendo. Claro que vai demorar um pouco até a coisa voltar a engrenar no mesmo ritmo, mas ela vai seguir sim. A gente vai ter um pouco mais de dificuldade com questões burocráticas, como alvará e etc, 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 mas se vai fazer sim. Se vai. A e gente não pode deixar a sociedade assim. Tem uma outra pergunta aqui que alguém perguntou a respeito do acordo do TST que não previu que, no momento que fizeram acordo em razão de greves, não se previu punições. Como é que ficariam os dispensados por justa causa? Eu não conheço o caso concreto, não posso falar, mas em tese, pelo teor da pergunta, se foi feito um acordo no TST sem punições, tem que ver primeiro se o sem punições é punições do acordo para frente ou se tem um efeito retroativo. Se tem o efeito retroativo, eu não tenho nenhuma dúvida que abarca os que foram despedidos por justa causa, eles vão ter que retornar ao emprego. Se não, é uma questão ou que se renegocia, ou que daqui a pouco não faz parte do acordo, mas daqui a pouco a justiça pode resolver de uma outra forma. Eu não vejo muito como, mas poderia, em tese. Tem também a questão do WhatsApp corporativo. O que eu acho do WhatsApp corporativo? Eu acho que... agora, só para explicar, o pessoal que tá fazendo muito home office, né? O pessoal trabalhando em casa, que é o que o Rafael falou, que ele realmente está se adaptando. E daí que as empresas estão condicionando esse trabalho a participar de grupos corporativos no WhatsApp. Daí ele perguntou o que tu achava como magistrado dessa prática e também relacionado aqui agora eles têm que fazer produções de relatório de trabalho em casa. Como é que tu vê isso? O que eu acho, as relações de WhatsApp, se elas são dispensáveis para o trabalho, cabe ao empregado optar por entrar ou não. Se elas são dispensáveis, se elas são essenciais em razão dessa situação especial, ele deve sim participar, mas dentro dos limites de menos violação da liberdade dele. Ele não vai poder fazer hora extra, ele não vai poder responder o WhatsApp durante todo momento, etc, etc, etc. Como funciona mais ou menos com os e-mails. Então, assim, em razão dessa exceção, se o WhatsApp é essencial e não tem como o serviço seguir sem essa rede de WhatsApp, eu acho que ele vai ter que se adaptar, em razão da excepcionalidade que nós estamos vivendo agora. Mas se há uma questão que pode ficar fora, que não é essencial para que ele execute a tarefa normalmente, como ele executaria, aí eu acho que é dispensável sim. Aí eu acho que ele não precisa se incorporar. Mas isso assim, é a minha opinião, eu nunca enfrentei uma situação como essa, mas em princípio é como eu decidiria uma situação como essa, mas eu não posso, teria que ver outras situações, caso a caso. E a questão do salário, agora as pessoas assim que trabalham e recebem determinados tipos de parcela vinculadas à condição do trabalho, né? Como adicionais que são pagos intramuros, pela questão, por exemplo, de periculosidade, e tem muita gente preocupada com essa mudança de trabalhar em casa, haver uma redução de trabalho. Como é que a gente pode ver o limite? Tem limite a redução do salário num caso desse? Teria, na tua opinião, nesse caso de exceção? Tinha limite, tinha uma lei que não sei se da década de 60, que previa até 25% de redução do salário com 25% de redução, com redução proporcional da jornada de trabalho. Desde que houvesse uma redução proporcional dos ganhos dos sócios, diretores, etc, etc, etc. Com as recentes decisões dando mais valor para o negociado que para o legislado, isso acabou fazendo parte dos acordos e convenções coletivas, que prevêem uma situação um pouco diferente. Assim, quanto a outra questão que tu falaste dos adicionais a título precário, são duas situações do meu ponto de vista. O adicional de insaluridade e periculosidade são adicionais a título precário, ou seja, tu vai receber se tu estiver exposto. Se tu estiver trabalhando na tua casa e não tiver nenhuma exposição,
tu não vai receber o adicional, porque não tem a exposição. Agora, se é um adicional de insalubridade ou periculosidade, fruto de decisão judicial, aí depende de uma outra ação para deixar de pagar. O empregador não vai poder deixar de pagar. Porque aí E se tem que entrar com uma está em ação acordo de indenização coletivo? anulatória. E Oi? se está em acordo coletivo que o pagamento vai ocorrer a todos os empregados, porque tem parcelas De que estão forma, vinculadas a acordo coletivo, né? E de daí forma linear, vai pagar a todos os empregados. é, Eu tenho uma visão diferente do... Se está previsto na norma coletiva que vai ter que pagar todos os empregados, vai ter que pagar todos os empregados. Claro que isso vai ser renegociado depois, provavelmente o sindicato vai negociar. Agora, eu vou te dar a minha opinião sobre uma cláusula como essa. Claro que essa é a minha opinião e não é uma opinião que vai sustentar na jurisprudência no meu ponto de vista. Mas eu acho que uma cláusula de adicional de salubridade de 20% para todos os empregados, ela não é uma cláusula de insalubridade, ela é uma cláusula de salário. Porque o adicional de salubridade é adicional a título precário. O salário é o 1.700 lá da norma coletiva, mais os 400 da insalubridade. É 2.100. E ainda a pessoa, se tiver trabalhando em atividade insalubre, vai ter que ganhar a insalubridade. Esse é o meu ponto de vista. Mas eu sei que praticamente ninguém pensa assim. sim, Por quê? Porque sim. eu acho que o adicional de salubridade é um adicional a título precário. Assim Senão a como gente banaliza esse Assim preço. como aquelas parcelas que eles fazem e que agora na nova redação da CLT veio incorporar que já falava antes, né? Mas agora tem uma redação um pouco diferente que é a questão daquelas vantagens que falava-se antes em gorjeta e falam-se hoje no adicional por tempo de serviço que é considerado salário, parcela de natureza salarial e não para efeitos de cálculo de adicionais, né? Hum, hum. Essa questão mudou muito nos últimos tempos, a questão especialmente dos prêmios que mudaram com a reforma trabalhista. Sim. Eu tenho conhecidos que recebiam praticamente 70% dos salários em forma de prêmios, e que nominadamente prêmios, e que na verdade não são prêmios, né? Ou são comissões, ou etc., são gratificações ajustadas, que é tudo salário, mas não são prêmios, mas que eram nominados como prêmios, e que Para não passaram a ter receber férias e 13º com base no salário base. Então, isso, é para aí ocultar na verdade, é para ocultar os recolhimentos que deveriam ser feitos, né? no momento em que a gente tem um problema que dizem, e que até onde eu estudei não é tão grave, não é... A Previdência, até onde eu estudei, ela era superavitária. Mas assim, ó, são várias formas de calcular isso e de apreciar isso. A gente também não sabe bem o que é o certo ou não. Agora, uma coisa é certa. Tu fazer uma propaganda de que há problema com a Previdência e abrir mão de receita da Previdência, para mim, é uma contradição em si. É a mesma coisa que eu chegar para ti e dizer assim, ó, Carmela, eu não estou falando. Entendeu? Tu entendeste? Desculpa. É uma contradição em si. Tu dizer, não, a Previdência está com problema, mas eu vou abrir mão de receita da Previdência. Não, só um pouquinho. Tem algum problema? Então, assim, ó, é claro Alguém está que o assumindo objetivo é isso, né? Alguém incentivar está a ganhando. produção, etc, etc, etc. Agora, não existe, Carmela. Tu sabe, a gente estudou fora do Brasil, especialmente nós que estudamos nos países, eu, no caso, que estudei nos países de capitalismo tardio na Europa, que foi a Espanha. Não existe nenhum dado significativo que mostre que redução de direitos sociais e redução de direitos trabalhistas melhora a questão do emprego, a questão da empregabilidade, só piora a questão das pessoas. Nós estamos vendo agora. E se não fosse o SUS? E se não fosse o SUS? O que ia acontecer? Como é que as pessoas iam ser atendidas? Eu li um dado esses tempos, que a gente também não tem, mas li um dado que me parece que é bem significativo, que mais de 90% das pesquisas científicas são incentivadas com dinheiro público. E esse público, e o discurso presente é não intervenção do Estado na economia. Para mim assim, ó, na crise de 2008 saiu uma expressão bem interessante no Le Monde, não foi no Le Monde Diplomatique. O melhor amigo do mercado é o Estado. E nós estamos vendo agora. O maior inimigo do coronavírus é o Estado. Aliás, é o principal inimigo do coronavírus é o Estado. Não fosse o Estado, nós teremos o caos da contaminação. O caos.
Aqui em Caxias, a prefeitura fez um trabalho excepcional em Caxias. Juntamente com o CDL, com as outras instituições, excepcional aqui em Caxias. Excepcional. Agora, se não fosse a atuação do poder público aqui em Caxias, eu não sei o que estaria acontecendo. Mas nós não teríamos um número tão reduzido de casos. As pessoas continuariam nas ruas e nos bares. Ou seja, é o Estado. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui que um senhor ou uma senhora fez, uma senhora ou um senhor fez. Os relatórios servem para controlar o tempo de trabalho e fazem prova contra o empregado. Assim, ó, esses relatórios que as pessoas têm que fazer em trabalho home office, elas só têm que fazer se for essencial para o trabalho. Que não as expõe, não expõe intimidade, etc, etc, etc. Eles têm que ser apresentados se eles forem essenciais. Se a empresa, se o trabalho depender, enfim. O que eles têm que constar? Serve de prova contra o empregado? Se for um relatório, e na maioria das vezes vai ser relatório correto, não faz prova contra o empregado. Muito pelo contrário, mostra que ele estava trabalhando, se dedicando e que muitas vezes até fez hora extra. Então, assim, ó, pode fazer prova em alguma situação especial? Talvez. Mas uma situação muito pontual. Eu não imagino que possa ser alguma coisa prejudicial. Eu a não acho ser que haja excesso por parte do empregador ou excesso de zelo por parte do empregado, coisas que ele não precisaria Rafael, fazer. o Júlio Rita ele tem que dar só um recadinho, mas assim, eu quero te agradecer a presença. Júlio, espera 2 segundos, o Rafael vai sair, mas Rafael, se tu puder deixar um dia da semana para a gente conversar, ter um diálogo sobre a evolução desses problemas, né, que vão acontecer, que estão surgindo, até para dar um norte para os trabalhadores, para os empresários também, né? Então, já vai ficar o convite e os textos vão ser necessários. Vou passar para o Júlio, a palavra, só que eu vou encerrar essa live aqui, porque está chegando em 1 hora e eles não deixam ficar direto. Então, está sendo muito produtivo e obrigada, viu, Rafael? Obrigado, Carmela. Um abraço. Vou fazer isso aí aqui, só um minutinho, então. Pessoal, vou fazer, me dá só... Eu tô aprendendo, gente, tá? Me tolerem as minhas imperfeições um pouquinho. Júlio, eu vou fechar esse aqui e vou abrir o outro para tu poder entrar. Só dá um recadinho, Júlio, rapidinho.